Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Lacerda, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas das atualizações da ABNT do ano de 2023. Vamos conferir? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós vamos falar sobre algumas regras, aquelas que eu considero as mais importantes que nós usamos no dia a dia. Segundo ponto, que também é extremamente importante, é que a regra da ABNT atualiza agora, sob o número 105/20 de 2023, mas eu não sei quando que será exigido isso nas universidades, faculdades, etc. Então, sempre que você for formatar um trabalho, a primeira coisa é verificar que a faculdade já está solicitando o trabalho dentro destas normas atualizadas, porque senão vai dar alguma divergência e o seu trabalho vai ficar com algum déficit, ou seja, o professor vai corrigir como se estivesse errado e vai estar, entre aspas, né? Mas a faculdade ela pode adaptar as regras da ABNT para o seu contexto, etc. Então nós podemos ter uma variação disso. Bom, aqui nós temos então o nome da norma, que é a 105/20, que foi atualizada a sua segunda edição no dia 19 de julho de 2023. Trata sobre informação e documentação, citações em documentos e apresentação. Como eu disse para vocês, eu selecionei algumas partes que eu considero muito importantes. A primeira delas são as citações. Quando traz aqui citações devem ser conforme o 5.1 a 5.4, são os tópicos da norma. Então você deve voltar lá na norma e conferir. Eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou ler o que pede a norma aqui e vou entrar num trabalho qualquer para mostrar na prática como que nós devemos fazer. Por exemplo, vamos começar então aqui pelo 5.1. Primeira coisa, nós estamos seguindo as normas da ABNT que falam sobre citação específica, que é a NBR 6023. Ela mostra como que tem que ser a estrutura. Agora, a forma que nós vamos colocar a citação foi atualizado. Poucos estudos têm sido realizados em países de renda baixa e média. Tem um colchete com uma reticências, isso depois também tem uma explicação mais para frente. Mas percebe que está ali Silva, 2019, página 1. Antes nós colocávamos Silva com letra maiúscula. Agora a gente vai colocar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Vamos entrar em algum trabalho para a gente dar uma olhadinha como que isso está. Bom, aqui tem um modelo de trabalho que eu utilizo para passar para os meus alunos, então agora eu vou aproveitar para poder atualizá-lo. Exemplo de citação direta com menos de 3 linhas, ou seja, uma citação que fica dentro da frase. Aqui tem uma frase, a chamada, abre aspas, pandectística, havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha, em particular. Lopes, 2000, página 225. Nas referências no final do trabalho, nós colocamos Lopes com letra maiúscula, o sobrenome com letra maiúscula, vírgula, o nome, o título da obra, a cidade, editora e o ano. Só que agora aqui, onde está escrito Lopes com letra maiúscula, nós vamos retirar, vamos colocar apenas Lopes. Bom, então essa é a primeira diferença para quem faz trabalhos acadêmicos cotidianos. Vamos buscar então agora a segunda diferença. 5.2 traz a seguinte inscrição: as supressões, interpolações, acréscimos, comentários, ênfases ou destaques devem ser indicados conforme a seguir. O ponto final deve ser usado para encerrar a frase e não a citação. Então aqui nós vamos precisar fazer alguns comentários. Veja que eu disse que tinha aquele colchete com as reticências. Então, para fazer alguma supressão, para fazer alguma interpolação, acréscimo ou comentário, usa-se somente o colchete e coloca o que você quer acrescentar. E para fazer uma ênfase ou destaque, continuamos utilizando o sublinhado ou negrito ou itálico.
Nós temos então um exemplo. O artigo 5º da Constituição de 1988 reforça que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então eu quero fazer a supressão do resto do artigo. E o que me interessa na minha citação é apenas essa parte. Coloque o colchete, 3 pontos, fecha aspas. Veja que Brasil já está agora sendo inserido com a letra inicial maiúscula e as demais minúsculas. Faz parte, então, do 5.1, que é a primeira mudança que nós percebemos. Bom, vamos para a próxima norma. Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente, palestras, discursos, comunicações, entre outros, quando utilizados, devem ser indicados no texto ou em nota. Significa que eu participei de uma palestra, esta palestra não está gravada, não tem nenhum artigo publicado sobre ela, não tem nenhum texto, mas eu estive presente. Foi, por exemplo, proferida pelo Jadir dos Santos, no dia 21 de março de 2019. Então eu coloco isso no meu texto. Em discurso proferido por Jadir dos Santos, em 21 de março de 2019, no auditório. Eu posso colocar as informações aqui. Ou eu posso colocar em discurso proferido por Jadir dos Santos, colocar uma notinha de rodapé com as informações. Onde que aconteceu, quando aconteceu, se eu tenho condições de colocar mais informações, eu posso inserir. Uma opinião pessoal. Eu, particularmente, não gosto de utilizar esse tipo de fonte não publicadas. Eu gosto de citar nos meus trabalhos aquilo que foi publicado e tem, pelo menos, no YouTube, para que as pessoas possam também conferir aquilo que eu estou citando. Mas é uma opinião pessoal, as pessoas gostam de citar palestras, comunicações que elas participaram, é uma possibilidade aqui. Bom, na citação de documentos em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato indicando-se os dados disponíveis em nota. Eu também, particularmente, não gosto de fazer citação de documentos que estão em fase de elaboração. Aqui tem um exemplo. Segundo a norma de livro, que está em processo de revisão, o resumo do conteúdo pode constar na 4ª capa. Ou você coloca uma notinha de rodapé e coloca todos os dados ali na nota de rodapé. Por exemplo, projeto da ABNT, o número que vai ser publicado pela ABNT, etc. Pelo mesmo motivo da norma anterior, eu não gosto de fazer utilização deste tipo de citação porque o documento ainda nem foi publicado. Pode ser que quando publique o documento, ele saia até diferente daquilo que eu disse como ele seria. Então eu prefiro ficar com a segurança das normas que foram publicadas e estão para serem consultadas publicamente. É uma opinião pessoal, então não leva em consideração a não ser aquilo que está na norma própria da ABNT. Sistema de chamada. Vamos então, como que nós vamos colocar os autores dentro do texto? Primeiro, você pode colocar por autor data, que é o mais utilizado, ou numérico. Vai depender de uma revista que solicita você colocar então autor data ou colocar uma notinha de rodapé e colocar tudo no rodapé a referência inteira daquela citação. O que a norma está pedindo é que se você utilizar ou autor data ou numérico, que você padronize e utilize isso no seu trabalho inteiro. Da mesma maneira, este sistema de autor data, nós podemos conferir lá no número 6.1.1 até 1.8, quando for pessoa física, tem uma forma, quando for pessoa jurídica, tem outra. Pessoa física, eu, você que está publicando um artigo, um livro, a citação é aquela que nós estamos acostumados. Colocar o sobrenome do autor, agora em letra maiúscula a inicial e minúscula as demais. Aqui tem um exemplo. Uma citação, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Derrida. Percebam que Derrida agora está com letra maiúscula e minúscula. E quando for uma pessoa jurídica?
nós podemos perceber que a gente pode colocar ou o nome completo ou a sigla da instituição em letras maiúsculas e minúsculas. Recomenda-se, ou seja, não é uma obrigação que esteja tudo maiúsculo, mas a ABNT recomenda que a gente deixe a sigla das instituições grafadas em letras maiúsculas. Nós podemos colocar conforme o exemplo que está aqui abaixo. A citação é a seguinte: a promoção e proteção da saúde são essenciais para o bem-estar do homem e para o desenvolvimento econômico e social sustentável. É uma citação da Organização Mundial da Saúde, 2010, página 11. Ou você pode simplesmente colocar OMS 2010, página 11. Ou você pode colocar OMS, a letra maiúscula e as demais minúsculas, 2010, página 11. Não coloquei aqui no slide, mas também é uma possibilidade. Recomenda-se deixar do jeito que está aqui. Lembrando, então, o detalhe. Quando estivermos escrevendo o texto e formos fazer uma citação, letra maiúscula e minúscula dentro do parêntese. Veja ao final desta primeira citação, Brasil está com letra maiúscula e minúscula, vírgula, a data. Na lista de referência, colocamos completo Brasil com letra maiúscula, Ministério da Administração Federal da Reforma do Estado, etc. Depois os outros dados e a data. Próximo tópico. No caso de fontes que não têm autoria. Então, como que nós vamos fazer? Então, tem algumas possibilidades. Letra A. Pela única palavra em caso de título composto por uma palavra só. Se o título do nosso texto é inglês, então está falando lá, o inglês é uma língua germânica. Como que eu vou citar um título, um texto que não tem autor, não fala nenhum outro dado, a não ser o ano que foi publicado e as páginas que eu tenho em mãos? Coloque o nome do título, a primeira palavra. E o título tem uma palavra só. E na lista de referência, você coloca inglês, guia de conversação, né? E os outros dados completos, como já estamos acostumados a fazer as referências. Letra B, pela primeira palavra do título, seguida da supressão indicada por colchete e as reticências dentro do colchete, se o título for composto por mais de uma palavra. Por exemplo, estamos fazendo a citação aqui do anteprojeto de lei. Anteprojeto de lei tem mais de uma palavra. Então, como não tem o nome do autor, eu pego a palavra anteprojeto, que é a primeira palavra, deixo essa palavra como citação. Como o título é maior, coloque o colchete com reticências. E aí, anteprojeto. Fica desta maneira aqui. E lá na lista de referência, nós vamos colocar anteprojeto de lei, ponto. Estudos, debates, só que a palavra anteprojeto com letra maiúscula. E dentro da citação, seja ela direta ou indireta, a palavra vai estar com letras maiúsculas e minúsculas. Bom, próximo tópico é 6.1.2. Ele vai falar como que nós utilizamos a expressão et al. Antes, quando a gente tinha 3 ou 4 autores, recomendava-se colocar o nome dos 4 ou colocar, quando eram 4 autores, o primeiro e o et al. Para os demais. Agora, 4 ou mais autores, nós vamos poder utilizar essa expressão. Não importa se você coloca o nome dos 4 autores na citação ou se você coloca o primeiro ou et al. O importante é que você tem que fazer isso em todo o seu texto que tiver vários autores. Por exemplo, aqui, de acordo com Maciel et al., 2019, página 163. Maciel está com letra maiúscula e minúscula fora do parêntese. Se ele estivesse dentro do parêntese, também deveria ser com letra maiúscula e minúscula, conforme as novas orientações. Lembrando então, utilizou de uma maneira, segue até o final. Outro detalhe importante, et al. Tem que ser com itálico. Ele está com itálico aqui. Et, passo, a, l, ponto.
Um outro tópico que eu selecionei que eu acho importante é o 6.1.5. Para autores com o mesmo sobrenome e data de publicação, deve-se acrescentar as iniciais de seus prenomes. Se persistir a coincidência, colocam-se os prenomes por extenso. Então, primeiro exemplo, eu tenho dois Barbosas, que são dois autores distintos. Então, primeiro eu uso Barbosa, vírgula, a primeira letra do seu prenome. Outro ponto interessante que tem aqui são para os autores com o mesmo sobrenome e data de publicação. Quando isso acontecer, eu só acrescento a inicial do prenome. Por exemplo, Barbosa, 1958. Tenho duas citações, os dois são Barbosas diferentes, então eu coloco vírgula, a primeira inicial do seu prenome, C, e o outro O. O segundo exemplo, Barbosa, vírgula, Cássio, Barbosa, vírgula, Celso. Eu posso colocar também o nome por extenso. E terceiro exemplo, de acordo com Cássio Barbosa e Celso Barbosa, posso colocar por extenso também assim dentro da citação que eu estou fazendo. Bom, esse próximo tópico é o 7.1.1. Citação direta com mais de 3 linhas deve ser destacada com recuo padronizado em relação à margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto, em espaço simples e sem aspas. Recomenda-se o recuo de 4 centímetros. Então agora eu vou voltar lá para o nosso Word para a gente poder verificar essa mudança, como que funciona. Exemplos de citação direta com mais de 3 linhas. Antes, aqui deve ser destacado com recuo de 4 centímetros. Agora a regra mudou, o que ela diz? Recomenda-se 4 centímetros. Pode ser que aqui, ó, no início da minha frase, eu tenha um parágrafo que esteja aqui 1.15, né? E aí eu quero colocar a minha citação junto com o parágrafo. É possível? É possível porque ele falou que tem que ser recuado, mas não falou a quantidade. O que nós vamos ter que observar? Se é uma revista ou um livro que nós vamos seguir as regras, a gente tem que observar o que especificamente aquela revista vai solicitar. Se ela solicitar 4 centímetros, continuamos a colocar os 4 centímetros. Se pedir para recuar até o nível do parágrafo, vamos deixar assim. Bom, outra coisa interessante que está dentro da norma é sobre o ponto final. Algumas pessoas têm o costume de colocar o ponto final aqui no final da citação e depois abrir o parêntese e colocar a citação. Agora não, esse ponto final, eu já não gostava de utilizar esse ponto aqui, agora a norma traz bem claro, ele vem depois da citação e não antes da citação. Percebam que essa citação minha aqui é antiga, vou tirar então a letra maiúscula aqui da minha citação, do Nichols, 1993, página 181. Ok? Ficou então certinho sobre o recuo e sobre o ponto final que vai depois da citação e não antes da citação. Mais um ponto então aqui que é o 7.1.4 para citações diretas de documentos não paginados, convém que se indique a localização do trecho citado conforme consta aqui no exemplo. Vamos lá. Começo com um colchete, reticências. A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvos de natureza moral e os expressamente excluídos por lei. Brasil, 1998, capítulo 5, artigo 49, inciso 1. Inciso 1º. Mas eu não quero ser nem bandido nem policial. Eu tenho medo de tomar tiro. Cidade, é a citação, tem um colchete ali, porque percebes então que nós tínhamos um texto que não tinha a fonte, então nós vamos colocar o título como fonte, mas o título possivelmente tinha mais do que uma palavra, pegamos a primeira, fazemos a supressão das demais, colocamos a data e como a gente tem a localização do trecho, vamos colocar 9 minutos 41 segundos. Essa frase foi dita dentro. Ok, então voltando aqui para o meu texto,
Agora, dá para eu olhar direto esse texto que eu deixei de exemplo, esse modelo de trabalho que eu deixei de exemplo. Usaremos então, quando eu coloco aqui o modelo autor, data e página, eu já posso tirar as letras maiúsculas do meu exemplo aqui, para não confundir a cabeça do meu aluno, para ele poder fazer certinho autor, data e página, e nas referências, ao final do trabalho, a letra maiúscula. Bom, no geral, essas são as atualizações que eu acho principais e que faz uma diferença no dia a dia quando a gente estiver escrevendo os nossos trabalhos, artigos, TCCs, etc. Mas lembrando mais uma vez, veja sempre com a sua instituição se ela quer que você faça nessa regra já ou se é para seguir a que a instituição possui. E é isso. Bom, pessoal, se você gostou então dessa dica de atualização, lembre de curtir aqui este vídeo, de compartilhar com algum amigo, se inscreva em nosso canal, compartilhe para que outras pessoas também possam se inscrever e me ajudar a fazer com que os meus vídeos cheguem a mais pessoas. Um abraço e até a próxima.